Alô, galera, estamos juntos mais uma vez aqui no Conversa de Torcedor, nesse pós-jogo para você, né? O jogo que aconteceu ontem na Taça Libertadores da América, jogo que aconteceu no Couto Pereira, lá no Alto da Glória, lá em Curitiba, 2 para o Grêmio, 1 para o Fluminense, jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América, que nós vamos estar comentando, os 2 gols Reinaldo para a equipe do time do Grêmio, e o Lima fez o gol para o Fluminense, que nós vamos estar falando aqui, tudo para você, que nós vamos estar informado, tá bom, pessoal? Gente, se inscreva no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, mas antes disso, hein, repito, se inscreva no canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos e deixando o seu joinha, o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. E não esquecendo que temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas, a partir das 18 horas, com você que está acompanhando no Conversa de Torcedor Notícias no YouTube e também aos sábados. Sábados às 11 da manhã pela rádio Nossa Copacabana 98.7 FM, além do site radioNSC.com, repito, radioNSC.com, pela Radiosnet, também no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, falando muito sobre o esporte, o futebol carioca, a nossa prioridade, a rodada do Brasileirão, falando tudo sobre os jogos dos jogos internacionais, enfim, do esporte, enfim, tudo para você ficar muito bem informado sobre tudo que está acontecendo no futebol carioca, do futebol brasileiro e também do esporte internacional. Vale a pena conferir 11 da manhã de todo sábado na programação da rádio Nossa Senhora de Copacabana, no Conversa de Torcedor. Meus amigos, vamos falar aqui nesse jogo de ida das oitavas de final nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, jogo válido. E vamos falar aqui, pessoal, sobre o jogo que aconteceu no jogo de ida na fase oitavas de final da Copa Libertadores da América. Temos aí o jogo entre Fluminense e Grêmio. Grêmio e Fluminense, 2-1 para a equipe gremista, né? E que temos aí o time do Fluminense abriu o marcador com o Lima no segundo tempo, já na segunda etapa. Gol do Lima já na segunda etapa, abrindo o marcador, né? E Reinaldo marcou 2 vezes, um de pênalti e outra na cobrança de falta, né? E garantindo a vitória sobre o Fluminense pelo placar de 2-1. O jogo aconteceu no Couto Pereira, né? Lá no Alto da Glória, lá em Curitiba, né? O time do Grêmio utilizando aí utilizando o estádio do Curitiba, né? Porque na Arena do Grêmio não tem condições de jogar por conta que aconteceu aí na tragédia lá do Rio Grande do Sul, né? Melhor dizendo, das chuvas que resumiram, né? Que resumiram a tragédia lá no Rio Grande do Sul, né? Inclusive com as chuvas que aconteceram por lá. Então, temos aí a vitória do Grêmio contra o Fluminense na terça-feira ontem, né? No jogo de ida do confronto das oitavas de final da Copa Libertadores da América. E no próximo jogo vai ser no dia 20, no Maracanã. E está um empate da classificação do time do Grêmio. Então, o Fluminense, vitória de 1-0. Vitória de 1-0 garante as penalidades, né? E 2-0 devolvendo os 2-0, melhor dizendo, 1-0 ou 2-1 para o Fluminense, 2-1 para o Fluminense, devolvendo para cá, lá no estádio Couto Pereira, né, no Maracanã, penalidades máximas nesse confronto aí nas oitavas de final. 2-0, já baixa a classificação aí, da equipe do time do Fluminense, certo? Então, com esse resultado aí, para a gente falar aqui, a agenda de jogos, inclusive, lógico, vai ter no próximo jogo, o jogo de volta da fase oitavas de final, vai ser no dia 20, né? Dia 20 de agosto, né? Jogo que vai acontecer no Maracanã, entre Fluminense e Grêmio, dia 20 de agosto, né? Já na próxima semana, no Maracanã, fase oitavas de final da Copa Libertadores da América. E temos aí no Campeonato Brasileiro os jogos que vão acontecer nesse final de semana. O Grêmio recebe Bahia no sábado, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, lá em Caxias do Sul, no estádio do Juventude. E o time do Fluminense enfrentará no mesmo dia contra o Corinthians, né? No Maracanã, no sábado também, no estádio do Maracanã. Beleza? E falando aqui do jogo aí, né? O frio lá de Curitiba, né? Pareceu influenciar, né? Pareceu
influenciar muito, né, no rendimento das duas equipes na primeira etapa, inclusive, né, que temos aí na primeira etapa, de um jogo sem grandes oportunidades, né, de um jogo praticamente sem algumas chances de oportunidade para tentar conseguir fazer os gols, né, com exceção aí de uma finalização do John Arias e que o Rodrigo Eli salvou em cima da linha, né, que salvou aí em cima da linha o Rodrigo Eli, mas na segunda etapa o clima esquentou, ficou assim, fervorosamente, a partida ficou muito boa na segunda etapa, o jogo ficou assim, mais fervorosamente boa, né, por conta do jogo que teve aí, né, esquentando, né, esquentando aí, esquentando no campo, e o Fluminense saiu na frente, né, com 12 minutos de partida do segundo tempo. O Lima, né, que havia entrado na partida aproveitando aí de um cruzamento perfeito do Ganso, do jogador Ganso, né? E depois disso o jogo esquentou, o Grêmio foi obrigado a partir para cima, né? O time do Renato Portaluppi partindo para cima do time do Fluminense. E mesmo sem entrar em uma grande, mesmo sem estar em uma grande noite, né? O Grêmio empatou, né? O Soteldo procurou a ponta direita, né? Para levar o time ao ataque, para levar a equipe do time do Grêmio ao ataque, e por ali conseguiu um pênalti ao cruzar uma bola que bateu no braço, né? Que bateu no braço do jogador aí, o jogador esquerdinha, né? Marcando o pênalti, e Reinaldo cobrou com categoria, marcando o gol para empatar os 28. E pouco tempo depois, 3 minutos depois, o time do Grêmio virou a partida, né? Virou a partida no jogo do estádio Couto Pereira. Virou o jogo com o gol do Reinaldo numa cobrança de falta pela ponta direita, né? Numa cobrança de falta pela ponta direita, né? Pela ponta direita. E o Reinaldo tentou fazer um cruzamento, mas a bola passou por toda a extensão, passou por todo mundo, e a bola foi morrer na rede, foi parar no fundo da rede, do goleiro Fábio, da equipe do time do Fluminense. E entrou diretamente e garantindo a vitória da equipe gremista. E aos 38 minutos da segunda etapa, tivemos aí de um detalhe muito importante, de um detalhe bastante importante na partida, que foi no lance entre Ganso e do Rodrigo Eli, né? Do Ganso e do Rodrigo Eli aos 38 minutos da segunda etapa. Então, o Dario Herrera, que é o argentino, né? O árbitro argentino, né? O Dario Herrera. O Dario Herrera foi chamado ao VAR, né? Para ver o lance, para analisar uma confusão, né? Para analisar uma confusão entre o zagueiro do Grêmio e o meia do Fluminense, né? No campo de ataque do Grêmio, no campo de ataque da equipe do time do campo de ataque da equipe do time do Grêmio, né? Do campo de ataque gremista no final da partida. E aí, pra gente entender, ele voltou com a decisão com cartão vermelho para o jogador gremista, para o zagueiro do time do Grêmio, para o zagueiro gremista na partida, e por agredir o jogador do Fluminense, né? Por agredir o jogador do Fluminense, mesmo com 3 minutos tendo, né? Mesmo tendo aí com 13 minutos aí com o jogador a menos, né? Com um a menos em campo, com um a menos na partida, né? O time do Grêmio conseguiu segurar a partida, conseguiu segurar a partida, né? até o final, né? Com a vitória, né? O time do Grêmio segurando esse resultado de vitória até o final do jogo, até o final da partida. E o Fluminense não conseguiu, né? O Fluminense, pelo lado tricolor, não, né, conseguiu chegar ao empate, não conseguiu chegar tendo a situação de conseguir de um resultado que possa favorecer, né? De um empate que possa chegar no Maracanã e conseguir pelo resultado simples, né? Resultado simples de 1-0, por sinal, né? Então, no Maracanã, né, que não conseguiu esse empate, né? Mesmo com um homem a mais, não conseguindo fazer nesse resultado que simbolizasse esse empate que garantiria o Fluminense, né? Que garantiria ao tricolor um resultado simples para conseguir a sua classificação. Então, temos aí uma vitória do time do Grêmio, 2-1, com os gols de Reinaldo,
Gols de Reinaldo para a equipe do time do Grêmio, 2 vezes, gol de Reinaldo, 2 vezes, e o gol do time do Fluminense, o gol do Lima, né, pra gente falar aqui. Então, dia 20, próximo jogo aí, dia 20, na Libertadores da América, o jogo no Maracanã, com uma vitória de 2-0, garante a equipe do Tricolor para a sequência da competição, para a próxima fase. 2-0, o time do Fluminense se garante para a próxima fase, se garantindo aí para a próxima fase. E para o time do Fluminense ter um resultado, para reverter o resultado, 1-0, 2-1, né, para levar a decisão para as penalidades máximas, pode ser, porque o time do Fluminense tem aí 1-0 ou 2-1, né, no marcador, sendo aí a decisão para as penalidades máximas no Maracanã no próximo dia 20, o que vai acontecer às 19 horas, horário de Brasília. Certo, pessoal? Às 19 horas. Não se esqueçam aí no Maracanã. Então, temos aí os jogos aí no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Os jogos que vão acontecer no Campeonato Nacional pela 23ª rodada. O time do Fluminense enfrenta contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians do Maracanã. Fluminense e Corinthians no sábado no Maracanã. Certo? Fluminense e Corinthians no Maracanã. Fluminense e Corinthians, repetindo para vocês. E Grêmio e Bahia. Grêmio e Bahia que vai acontecer, esse jogo vai acontecer no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, que é o estádio do Juventude. Repito, Grêmio e Bahia em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, e Fluminense e Bahia, ambos os jogos no sábado pelo Campeonato Brasileiro, pela 23ª rodada do Campeonato Nacional. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela companhia de sempre, pelo carinho de todos vocês em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedores. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu like, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube e também fortaleça nosso trabalho. Gente, é muito importante a sua participação no nosso canal do YouTube, tá bom, pessoal? Repito, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos e deixando o seu joinha, que é muito importante, que ajuda demais o crescimento do canal do YouTube e também fortalecer nosso trabalho, inclusive. E também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor no Facebook e também no Instagram. Não esquecendo, 6 da tarde, terças e quintas, Conversa de Torcedor Notícias, para você acompanhar aí a nossa programação aqui no YouTube, falando de futebol carioca e de esportes, né, dos esportes importantes. E não esquecendo, todo sábado, a partir das 11 da manhã, pela rádio Nossa Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, no YouTube do Conversa de Torcedor, pelo site radionc.com e também pela Rádiosnet, falando tudo sobre o futebol carioca, tudo sobre as informações do esporte em geral e também da jornada europeia que está começando aí os campeonatos europeios, né? Os campeonatos locais na Europa. Com certeza que nós vamos estar acompanhando muito nessa sequência aí dos campeonatos internacionais. Correto, pessoal? Um forte abraço, felicidades e até a próxima aqui no Conversa de Torcedor para vocês. Falou, galera. Fique com Deus e tchau, tchau. Fique com Deus.